Eu queria começar perguntando, Eduardo, sobre cenário assim de dificuldade, de captação de recursos hoje, quando a gente tem um time que tem um calendário garantido apenas até agosto. Então, assim, eu imagino que, obviamente, todo mundo do clube quer fechar qualquer tipo de parceria, visando o máximo possível, né, do final do ano. Mas como é que tá para ter essa habilidade? Não, a gente tem um projeto, tudo, porque há o risco. A gente, obviamente, quer que vá até o final da Série C, que suba de divisão, mas há o risco. Como é que está o trabalho em relação a isso? Como é que é esse desafio? Então, Renato, realmente, né, é um desafio muito grande, assim, e pelo momento, por ter um calendário curto, mas principalmente por estar numa Série C, né? Então, assim, a gente vem trabalhando desde novembro, né, nessa captação de patrocínios e de recursos para o clube, mas a gente esbarra, sim, numa dificuldade, principalmente pela Série C, né? Então, assim, muitas das negativas que nós recebemos no departamento comercial foi relativo a isso, né? Falta de calendário, falta de visibilidade, falta de uma transmissão, né, dos jogos em a TV aberta, tudo isso. Então, assim, cara, o que a gente utiliza como argumento, né, para que eu digo, quando nós chegamos lá no clube, eu disse que é o seguinte: se a gente for olhar os problemas, a gente não sai do lugar. E minha conversa sempre com o pessoal do departamento de marketing comercial e posteriormente com o presidente e todo mundo é que a gente tem que olhar para as possibilidades. Se a gente for focar que o Náutico está na Série C, que não vai receber recursos, que a gente não vai botar, a gente vai continuar sem recursos e vai continuar trabalhando da mesma forma. Tá? Então, um argumento que a gente utiliza, Renato, dentro disso, é que o Náutico é muito grande. O Náutico é muito grande para estar na Série C, né? Então, quando a gente entra dentro de uma conversa com o patrocinador, como ocorreu ultimamente, a gente mostra a força da marca, força da torcida, o que é que a gente pode contribuir, que na Série C você há de convir que, ao mesmo tempo que é um lado ruim, tem um lado bom, porque as marcas, teoricamente, vão pagar menos apostando no crescimento dentro, né? Talvez se a gente tivesse na Série A, o valor seria 10 vezes maior. No entanto, por estar na Série C, é uma oportunidade, a gente mostra isso para as marcas, que é uma oportunidade que o clube está numa Série C, que os valores, obviamente, são menores, mas que é um clube que tem que estar na Série A. E que uma marca acreditando hoje no clube, ela vai crescer, né, e ela vai ter o resultado esperado, porque desde que nós chegamos, Renato, a gente falou o seguinte: não adianta a gente trazer patrocinador sem dar retorno ao patrocinador. Ele tem que ter ROI, ele está investindo dinheiro dentro disso. Então, assim, o grande argumento que nós utilizamos, que eu utilizo quando a gente negocia lá com grandes marcas, é esse. É a força do clube, a força da marca, a força da torcida, né? E o lugar que nós não temos que estar, que é a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, foi esses grandes argumentos assim que a gente utilizou e que conseguiu ter um sucesso aí com essas marcas recentes que a gente também conseguiu captar para o clube. Lucas, pode fazer uma pergunta, Lucas. Boa, vamos lá. Eduardo, eu queria fazer duas perguntas em uma, na verdade, né? Primeiro, até para a torcida entender um pouco mais o cenário, até para criar uma crítica um pouco mais construtiva. A gente vê muito nas redes sociais o pessoal bater muito no marketing, né? E às vezes não tem nada a ver, é muito mais voltado para a comunicação. Então eu queria que tu explicasse um pouco da composição do departamento de marketing hoje, né? Como tu bem falou, o Náutico tem um déficit de orçamento, o Náutico está na Série C, então eu imagino que seja bastante enxuto, né, a composição aí do organograma do marketing. E tu falar um pouco dessa relação com a comunicação e explicar um pouco da diferença, né, da comunicação para o marketing. Claro. Quando a gente chegou, realmente havia uma confusão muito grande, né? Não só através da torcida, mas assim, inclusive dentro do clube, internamente, né? Então, essa diferenciação, Lucas, em relação a o que é comunicação, o que é marketing e o que é departamento comercial, tá? Então, uma das decisões rápidas, assim que nós entramos e aprovadas pelo presidente e pela vice-presidente, né, por Tatiana, foi que a gente trouxesse uma gerente de marketing, né, que estava faltando dentro do clube. Veja, o departamento de comunicação estava sobrecarregado, então são pessoas extremamente competentes, mas que eles tinham que fazer tudo dentro do clube e inclusive marketing. Então a gente trouxe uma gerente de marketing do mercado,
tá? Que é uma das grandes contribuições que eu acredito que Bruno trouxe. Quando o Bruno Becker chamou a gente, foi para a gente trazer análise de mercado, para a gente trazer pessoas do mercado, né? Para a gente tratar gestão, não apenas futebol, não apenas emoção. Então, trouxemos a gerente de marketing, que é a Ana Lúcia. A gente dividiu e colocou as responsabilidades do marketing para o marketing e as responsabilidades da comunicação para a comunicação. E, principalmente, a gente fez uma integração entre esses setores, né? A gente chamou o vice-presidente de comunicação, que é o Felipe, que é o Tufinho. A gente juntou toda a equipe e, assim, a gente está muito unido, né? Todos os vice-presidentes, acabei de sair de uma reunião agora, inclusive, com todos os vice-presidentes, presidente e vice-presidente também participam, e a gente está fazendo um processo de integração. Para quê? Para que as campanhas, tudo isso saia uniforme, não saia cada um pensando de um jeito. Então, estamos fazendo um trabalho bem legal em equipe, tá? Através de Matheus, de todo mundo da comunicação, mas marketing sendo marketing, comunicação sendo comunicação e comercial sendo comercial. Tá? Então, a gente conseguiu avançar bem nesse ponto, Lucas, respondendo a tua pergunta. E, assim, hoje para explicar como funciona, né? A comunicação ela é responsável por toda a parte de assessoria, de imprensa, jogador, entrevista, tudo isso, né? Que vocês sabem que essa parte aí que está a cargo de Felipe Amorim como vice-presidente e de Matheus como diretor. O marketing, ele é a marca do Náutico sendo valorizada externamente. Então, todas as ações pensadas para que a marca tenha valor é o marketing. E aí, através de Ana Lúcia. E o comercial na captação de patrocínios e recursos para o clube, que seria a Débora, que está fazendo esse papel também. Então, assim, a gente tem uma equipe hoje enxuta, tá? Por conta, obviamente, de tudo isso, mas a gente também consegue ser muito mais efetivo, tá? Então, e aí, já não falando, quem estava antes da gente era o Joaquim, muito respeitado também, hoje está na América de Natal, né? Um cara que vinha fazendo um trabalho, o que a gente fez foi contribuir, Lucas, com isso e aumentar, melhorar, mas eu acho que o grande avanço que nós temos é esse. Marketing, a gente conseguiu separar e, ao mesmo tempo, unir em reuniões, em ações, tudo isso em conjunto, tá? Eduardo, recentemente o Náutico fechou um patrocínio com a CIMED e a CIMED tem um fator particular, né, que a dona o dono da CIMED, o CEO da CIMED é um cara meio popstar, né, ele é muito popular no Instagram, muita gente acompanha, muita gente conhece ele, o João Adib. E eu queria que tu falasse um pouco em dois sentidos. Primeiro, como foi assim, conseguir chegar num cara desse, tá? E a importância que é ter um parceiro como esse, porque não é só a questão de você colocar na camisa do Náutico e você receber por aquilo. Mas eu acho que tem todo um valor agregado, né? Que a pessoa do Adib passa para essa relação. Fora que é um cara muito agressivo, assim, né? Quando ele quer se tornar parceiro de enfim, no caso do Náutico, ele topa qualquer parada, né? Então, fala um pouco sobre como foi essa parceria. Tá, joia. Só retificando, né, antes de te responder, Atos, Joaquim está na América de Pernambuco como CEO, tá? Eu falei América de Natal. Só aí é para a gente ajustar. Atos, esse é um ponto assim, fundamental, tá? Quando a gente vem falar do que a gente vem promovendo dentro do clube. E quando eu falo a gente, não é Eduardo, não é Bruno, eu estou falando equipe, gestão e todas as pessoas que estão dentro do processo, tá? Uma das coisas que a gente trouxe foi de que forma que a gente pode trazer marcas que contribuem e evoluam com o mindset do clube, que a gente mude a mentalidade. E assim, eu sempre pensei, e como torcedor, tá, antes de participar de gestão, que a gente é grande, que a gente precisa mostrar isso para o mercado, para a torcida, para tudo. Então, quando a gente fala da CIMED, através de João Adib, né, que foi assim, foi uma conquista muito grande, foram meses de negociação. A gente também fala também de Stanley, né? A gente está com a marca Stanley's Hair aqui embaixo, e Stanley também é um mega empresário. Se você entrar na rede social dele, ele tem mais de 1 milhão de seguidores também, tá? Então, os dois
nesse ponto, foram pessoas que a gente trouxe para agregar, obviamente, financeiramente ao clube, mas também agregar em termos de mindset, de como que a gente pega uma empresa que se iniciou lá embaixo e deixa uma empresa multimilionária e tal. Então, essa conquista, em relação à CIMED, Atos, a gente queria trazer uma indústria farmacêutica que fosse de grande porte. E aí foi quando a gente entrou em contato, e aí já passo também meu agradecimento, para quem segue meu Instagram sabe que eu fiz esse agradecimento a Eugênio, da Droga Fonte, que é um cara que já ajudou o Náutico muito, e que foi o grande responsável por intermediar essa ação. Hoje a Droga Fonte é uma distribuidora exclusiva da CIMED. É um parceiro de longa data do Náutico, né? Isso, não, de muito tempo, Eugênio. E assim, a gente entrou em contato com ele, na verdade, Bruno ligou para ele, e a gente colocou assim, Eugênio, a gente precisa trazer a CIMED, cara. A gente precisa trazer a CIMED. E por quê? Porque a gente está precisando de energia, a gente está precisando motivar o clube e a cara da CIMED, né? Só que assim, Atos e todos que estão nos escutando, é muito difícil a gente trazer uma marca como essa, né? Então, o que é necessário fazer isso? A gente usar do network, do relacionamento, das boas relações que a gente construiu no passado para trazer. Então, a Stanley, eu e Bruno, a gente já teve startup, né? Nós já passamos por investimentos em empresas e receber aportes e tudo, e Stanley em si, a pessoa, ele foi sócio da gente em uma operação startup. Então, quando nós chegamos ao Náutico, a gente ligou para ele e falou, Stanley, você precisa investir aqui para a torcida do Náutico, que tem um poder aquisitivo bom, que tem, obviamente, é um cliente em potencial da Stanley, conhecer a Stanley. E aí ele, pelo relacionamento e tudo, a gente negociou um tempo e a gente conseguiu fechar. Mas a CIMED, a gente sabia que ele teria que ser através de Eugênio, pelo conhecimento, pelo network que ele tem, por tudo. E assim, cara, a gente deu um tiro no escuro, mas a gente acertou vamos dizer assim, só tinha uma bala e a gente acertou. Eugênio entrou em contato com a DIB, né, e mostrou o interesse, a gente fez um projeto, nós fizemos uma proposta comercial, mostramos a importância do clube, e assim, cara, eu fiquei muito feliz, Atos, porque é como você falou, não é questão apenas de dinheiro, é uma questão que mudou, não sei se vocês perceberam isso, mas mudou muito a energia no clube. Eles só na chegada deles, e foi legal, porque veio o Adib filho, né, o filho de João Adib, veio o Eduardo, que é o filho da Carla, que é a irmã do João Adib, vieram a Recife, nós fizemos a apresentação, eles foram aos aflitos, e aqui sim, cara, sabe o que é mais impressionante? Da gente ver o brilho nos olhos deles, entrando nos aflitos, entrando no vestiário, e falando assim, pô, os caras estão em todos os estádios, né? Eles patrocinam o Cruzeiro, Palmeiras e Seleção Brasileira. Então, assim, teve uma hora que o Adib, o filho, né, o que veio, ele falou assim, cara, isso aqui tem muita história, né? E assim, você via o brilho no olho dele. E assim, motivou muito, a gente trouxe uma nova energia, né? O clube respirou novos ares, e eu acho que vocês acompanharam também, né? Eles, por coincidência, eles estariam na Bahia, né, nesse mesmo período, e nós fomos jogar contra o Vitória, e nesse ponto o Adib foi para o jogo, tanto o Adib quanto o Eduardo foram para o hotel, conversaram com os jogadores, foram no ônibus da delegação até o estádio do Barradão, entraram no vestiário. Então, assim, eu acredito que isso também influenciou na nossa vitória, sabe? Por ter escutado pessoas de Vitória, pessoas de mindset diferente. Então, foi uma composição grande que a gente demorou. E, assim, a gente hoje é um único do Nordeste que tem tudo isso. A CIMED fechou com o Neymar. Então, assim, a gente está no meio de grandes marcas. Isso mostra, Atos, a importância dessa marca, a importância desse clube. E é isso que a gente veio e tenta trazer todos os dias dentro do clube, em conversas, em reuniões, tanto com o presidente quanto com a nossa equipe, é mostrar a grandeza e a importância, porque se a CIMED acreditou no Náutico, é porque ele sabe o tamanho do que e a repercussão que isso causou, tá? Para vocês terem ideia e para terminar essa tua pergunta, Atos, meu celular não parou até hoje. Meu celular não parou. Vários clubes do Brasil me ligando, pedindo o número de Adib.
né? E não só clubes, como empresas, outras empresas. Ó, você tem tal, não sei o quê. Então, assim, você vê como foi impactante e como trouxe resultado para que a gente possa ter essa energia aí voltada para o acesso à Série B. Antes de passar, Renato, para passar uma pergunta, só para dar um complemento desses relatos de Eduardo, realmente ali fiquei sabendo de alguns bastidores, tudo isso que Eduardo relatou, eu fiquei sabendo que teve impacto mesmo, porque, pô, um cara especialista em retórica, em conseguir extrair das pessoas o potencial, então uma fala de um cara desse assim antes de um jogo, eu imagino a importância que deva ter. E eu fiquei sabendo também que eles foram lá, viram o jogo no estádio, né? Foram lá pro camarote e assim, eles estavam em êxtase total. O Náutico chegar lá, ganhar dentro do Barradão do Vitória, 2-0, sem deixar dúvidas de quem foi o melhor time em campo. E como o Eduardo disse, né? Eles patrocinam aí Cruzeiro, Seleção Brasileira, mas quem estava lá disse que com certeza eles não sentiram uma emoção tão grande quanto sentido lá no Barradão, torcendo pelo Náutico, acompanhando o Náutico. Porque, querendo ou não, a gente também sabe que o Náutico ali não era favorito ao jogo, né? E chegar lá no Barradão lotado e conseguir superar o Vitória e com tanta dominância, levar os caras à loucura, assim. Eles estão meio que, assim, apaixonados, assim, pelo Náutico. E é uma relação que, se ela aprofundar, eu acho que vai ser muito bom pra gente. Sem dúvida. E assim, Atos, não é só no futebol, né? O mais impactante dentro disso é que também é no futebol. Mas a marca do Náutico, ela saiu em cenário nacional, em todas as postagens deles. Eles vestiram a camisa do Náutico desde a saída do Jatinho, onde foram com o Eugênio e com o Ipe, né? Com o Luiz Felipe, que vocês entrevistaram há pouco tempo. Eles levaram no jatinho, eles foram com a camisa do Náutico, eles passaram o dia inteiro com a camisa do Náutico, né? E pediram a nós que a equipe dele, durante a semana, trabalhasse aqui em Recife com a camisa do Náutico. Nós mandamos 15 camisas para a equipe dele fazer uma ação aqui dentro. E isso leva a nossa marca em cenário nacional, né? Então, é uma questão que, quando a gente fechou com eles, a gente disse, se fosse de graça, que não é, valeria a pena. Imagine ainda a gente tendo um recurso financeiro e, obviamente, o investimento, né? Então, assim, hoje eu fiz uma reunião com o pessoal do marketing esportivo deles, o Bruno, e, assim, a gente levou para eles nosso projeto, que eu posso falar para vocês aqui, que a gente está criando um projeto chamado Energia do Acesso, né, que é um movimento, na verdade, não um projeto, é um movimento, que eu queria muita contribuição de vocês, da torcida alvirrubra, para que a gente chegue à Série B. A gente tem que sair da Série C, a gente não merece estar aqui. Não dá, não tem recurso, não existe, o Náutico está na Série C, então a gente tem que se unir para isso. Mas eu queria aproveitar e parabenizar também Bruno Becker, Tatiana, toda a diretoria do Náutico, minha equipe de marketing, comunicação, todo mundo se engajou nesse processo de CIMED de um jeito, cara, que a gente às vezes nem dormia para poder tentar que a gente desse certo e conseguisse realizar, e graças a Deus deu certo esse resultado, tá? Ô Renato, só um comentário, só um parêntese sobre essa questão das ações. A ação do Dia da Mulher, Carmed, né? O nome do produto, né? Carmed. Pô, velho, aquilo ali, bicho. Causou inveja, viu? Minha noiva queria ir pro jogo só pra pegar. Adoraram, as torcedoras adoraram aquilo ali. Foi uma coisa. Teve algumas colegas torcedoras que estavam dizendo, pô, eu queria ter ido, não sei o quê. O pessoal repercutiu muito bem mesmo. Eu até coloquei lá no Instagram parabenizando, porque assim, é o tipo de ação que cativa, sabe? Agrega, aproxima a marca. Foi uma coisa muito boa e simples. Pois é, cara. E assim, muito tranquilo. A gente, depois que fechou, o mais difícil é fechar um contrato como esse. Essas ações, a gente, através do nosso departamento de marketing de Ana Lúcia, ela ligou, ela falou no grupo lá que nós temos com a CIMED e falou assim, pessoal, precisamos fazer uma ação para o mês das mulheres e gostaria de saber se vocês podem mandar Carmed. Aí o Bruno respondeu lá, estou enviando 1.000 amanhã. Isso era sexta-feira e o jogo era terça. Então, os Carmed chegaram na terça pela manhã. Só que eu falei assim, gente, a gente precisa unir as duas marcas. Não adianta a gente pegar o Carmed e entregar só. É uma boa ação?
mas a gente precisa unir a marca da CIMED com a do Náutico. E aí nós criamos, vocês viram, eu acho, um adesivo, né, onde a gente linkava essas duas marcas. Dessa forma, Renato, a gente consegue mostrar para a torcida que é em conjunto. A gente pegou 1000 adesivos e no próprio dia, Débora, Ana, a equipe de comunicação, até o financeiro, quem estava lá no clube, colou no próprio dia do jogo, né? Então não é do nada, não é simplesmente, é importante a torcida alvirrubra e todo mundo que está assistindo o Timbucast entender que não é fácil, são muitas pessoas trabalhando, se envolvendo, puxando, mas que deu um sucesso muito grande, cara. E vão vir outras ações grandes com a CIMED, porque é um parceiraço, sabe? Não só com a CIMED e Atos e o pessoal também, entender, por exemplo, com a Stanley, com outros patrocinadores, que a Turquesa, que também está muito com a gente, Unicesumar, Mente e Vida, todos esses parceiros a gente está explorando cada vez mais. Quando a gente chegou lá, eu falei o seguinte, a gente tem que melhorar em 2 pontos. A torcida, o engajamento da torcida e o engajamento dos patrocinadores. Porque muitas vezes a gente está preocupado com a torcida, mas a gente esquece que o patrocinador, ele é muito importante para o clube, porque é ele que vai fazer com que a gente tenha recursos, já que a gente não tem em caixa, por conta do orçamento do ano, que é muito baixo. A gente faz com que os patrocinadores viabilizem isso. Então, eles têm que ser bem tratados. Eles têm que ser escutados. A gente tem que ligar para eles. Por exemplo, hoje a gente tem reuniões semanais e mensais com todos os patrocinadores. Nós damos feedback, Renato, das ações realizadas dentro do clube. Por exemplo, Unicesumar. Tá? Eles levam, vocês já viram, pranchetas, né, que fica pegando número do torcedor, ou número da torcida e tudo, e eles convertem isso em matrículas, por exemplo. E a gente procura saber quantas matrículas foram realizadas com aquela ação. Por quê? Porque se ele está feliz, ele vai renovar o patrocínio, ele vai aumentar o patrocínio, ele vai fazer novas ações, ele vai entrar no projeto que a gente está formulando. Então, a importância do patrocinador para o clube é essa. Então, assim, a gente também dá essa atenção, a gente também escuta o patrocinador, a gente também, por exemplo, fazer uma campanha só, eu digo muito isso lá no clube, só tá na camisa não resolve não. Por exemplo, a Stanley tá na camisa, mas a gente levou o mascote lá na Stanley, no Rio Mar, né? Colocou isso deu uma repercussão que vocês não imaginam. Houve não sei quantos 1000 encaminhamentos do Timbu para fazer uma questão, né, lá, o Chernobyl, que a gente fez. Então, assim, são ações que têm que ser pensadas, que vêm sendo pensadas dentro do clube, para que a gente possa otimizar os resultados, tanto financeiros quanto de engajamento com a torcida também. Ô, Renato, já é a última mesmo sobre o assunto, até porque eu vou passar aí para a próxima pergunta, até porque eu vou falar agora, o Eduardo não vai poder comentar, não. Mas só para dar um biscoitinho aí para quem está assistindo a gente, a turma gosta de um bastidor, né? Olha, o Náutico virando SAF, meu amigo, o homem entra, viu? O homem entra. É isso, a gente quer o melhor para o clube, Atos. Se a SAF for fechada e for o melhor para o Náutico, que seja, e a gente, antes de mais nada, é alvirrubro, eu joguei na base, eu sou apaixonado pelo clube, então, independente disso, né, a gente está trabalhando como se não tivesse SAF. Não quer dizer que nós somos contra, pelo contrário, a gente, assim, mas não é do meu, vamos dizer, do nosso setor pensar nisso. Temos pessoas muito competentes comandando isso, mas a gente não pode trabalhar contando com isso, porque senão a gente pode se perder no meio do caminho e não trazer os recursos necessários para o clube. Então, se a SAF for fechada e tudo, estamos à disposição, mas a gente quer o bem do clube. Também, se não acontecer neste momento, a gente vai continuar o trabalho. E o presidente sempre fala isso, sabe, Renato? Assim, todas as reuniões, ele é cirúrgico. Não podemos contar com nada. Eu quero trabalho. Vamos trabalhar, independente do resultado. Então, vamos embora, vamos avançando dentro desses projetos, mas quem sabe a SAF saindo aí, a gente também contribui. Ô, Eduardo, assim, eu queria saber um pouquinho se a gente se já existe um plano comercial voltado para a base. A gente sabe toda a dificuldade do profissional, mas se a gente for pensar na dificuldade da base, deve ser 10 vezes maior.
E aí a gente acaba tendo algumas competições, obviamente, com menor audiência, mas se tem algo para a camisa da base, posts específicos, algo relacionado a isso? Muito boa pergunta, João. Obrigado aí pela pergunta. Veja, quando a gente chegou, a gente precisou muito estruturar o profissional, tá? Mas sempre eu falava para Nelson, né, que é o gestor da base, e eu dizia assim, cara, uma hora a gente vai chegar lá. Só espera um pouquinho para a gente poder dar o que precisa aqui no profissional. Assim que terminar, a gente vai fazer. E fizemos, tá? A gente tem sim um plano comercial hoje voltado para a base. Apresentamos já alguns patrocinadores. Realmente não é fácil, né? A gente captar por conta de tudo isso que você acabou de falar. Infelizmente, ainda é muito difícil. Mas a gente pretende, assim, a gente vem avançando em algumas ações para a base, tá? Então, já entramos em contato com alguns patrocinadores que ficaram de nos dar um feedback. Eu venho conversando muito com o Nelson, né? Ontem eu fiz uma reunião com ele, ligo para ele, e a gente tem um plano definido. A gente quer aumentar realmente a base hoje. Não tem um recurso que necessita, que precisa. Eu fui atleta do Náutico. Então, assim, é muito bom quando a gente passa pela dor. Eu treinei no sem treinamento quando tinha um campo e eu treinava no Afeganistão. Para quem conhece o CT em 2002, quando eu joguei, É um problema. tinha um campo que chamava Afeganistão. Então, assim, por ter jogado a base, por compreender, eu sei da importância, sabe, João? E, assim, é uma dor que eu tenho, de verdade, para que a gente possa fazer. Pela primeira vez, nós conseguimos ir para a Copa São Paulo com patrocínios bons, né? Então, foi se você disser assim, foi muito planejado? Não. Foi assim, vamos fazer um plano comercial para a base Copa São Paulo e vamos fazer. Mas foi a primeira vez que nós conseguimos, através também muito da força de Tatiana, né? E aí a gente fez um plano comercial, mas a gente precisa ainda melhorar muito, tá? Estamos atrás obviamente, da parte de lei de incentivo do esporte. Hoje eu estava conversando com o Eduardo Granja sobre isso. Cara, a gente tem um projeto aprovado para o futebol feminino, através da lei de incentivo. Então, hoje eu fiz uma reunião com ele que a gente está precisando de empresas que estão no lucro real, que faturam muito, né? Mas empresas que possam ceder, que como contrapartida, elas invistam, façam a lei do incentivo, ajudem o Náutico, e a empresa ela não vai tirar do bolso dela, ela vai ser deduzida de imposto de renda, ao mesmo tempo que ela tem contrapartidas dentro do clube. Então a gente está estruturando esses dois pontos, tá? Tentando dar entrada na lei do incentivo e que a gente chama de fomento, ao mesmo tempo que também estamos indo atrás dos patrocinadores para que a gente possa conseguir. E aí eu aproveito a audiência do Timbucast para que a gente possa pedir aos patrocinadores também. Não é, a gente dá contrapartidas, vai ter retorno. Não é só um pedido de ajuda, porque muitas vezes o Náutico veio com um pedido de ajuda e isso não dá certo. Empresa é empresa, ela tem que ter retorno. Mas alvirrubros que estão assistindo aqui, que tem empresas que queiram ajudar a base, vamos fazer isso porque nossos maiores talentos estão lá, né? O nosso futuro depende daqueles jogadores que estão lá. Então a gente tem esse plano, João, a gente está atuando e quem quiser entrar em contato, fala comigo, vamos ajudar a base porque é muito importante para a gente também, tá? Ô Eduardo, falou em base, eu penso no CT e aí tem um negócio que eu sou muito chato, que é o envelopamento lá do CT, porque assim, meu amigo, falar também, é muita foto que sai no Instagram, no Twitter, todas do CT. E me incomoda um pouquinho a aparência, eu não vou mentir, a estética fazenda. E, velho, seria uma oportunidade grande daquilo ser envelopado, daquilo dar visibilidade para alguma marca que vai sair em foto, que vai sair em conteúdo que for feito no CT. As marcas não têm interesse em fazer esse envelopamento lá nos campos, não? João, tem, tá? Tem. O centro de treinamento da gente, assim, a gente pode reclamar, mas é um dos maiores centros de treinamentos do Brasil, né? Eu sou orgulhoso da gente ter aquele centro de treinamento, eu acho fantástico. Obviamente, a gente precisa da parte financeira e de melhorias com ele, tá? Mas, assim, a gente tem sim. Inclusive, a gente fez uma renovação há pouco tempo com o Sport da Sorte, né?
Então, já está na programação do Esporte Sorte esse envelopamento, principalmente nos campos, naquela divisão de campos, já está tudo programado. Além disso, tá? Essa semana, agora, a gente precisando, obviamente, porque assim, João, como torcedor, eu também pensava desse jeito, mas é muito difícil estar do outro lado. Quando a gente está do outro lado, que a gente olha para o caixa da empresa, que tem que pagar a folha, que tem que pagar aquilo, tem que investir no CT, é muito complexo, tá? Estou falando isso de verdade para quem vive lá dentro. Então, assim, não é fácil investir por conta dos recursos escassos que o clube tem hoje, né? Hoje o Náutico, se eu não me engano, o orçamento do Náutico é 21 milhões no ano inteiro. Assim, é muito pouco para a marca do Náutico. Então, assim, tem, tá? E aí, essa semana eu tive uma reunião, a gente teve, inclusive, quero agradecer a ela aqui, Vitória, uma arquiteta de Garanhuns, torcedora do Náutico. Ela está se disponibilizando. Nossa querida Vitória Pedrosa. Ela mesma, Vitória. Já fiz uma reunião com ela, com Ana Lira, com Débora, do departamento comercial, e ela está abraçando o projeto de ela fazer 4 intervenções dentro do clube para que a gente possa vender para o patrocinador, porque eu disse o seguinte, cara, as marcas, principalmente essas que estão no Náutico, os donos delas, João Adib, Stanley, e o pessoal da Turquesa, Casa do Pará, Free Sabor, todas essas marcas que estão com a gente, eles são apaixonados pela marca. Então é diferente, Renato, eu chegar com um projeto pronto, de um arquiteta, já projetado, e mandar para a marca, assim, falar assim, ó, Cimed, vê aqui um exemplo, tá? A sala de imprensa do CT. Olha isso aqui, se a gente fizer isso, e a gente mandar com a marca aplicada, faz muita diferença do que eu dizer assim, ó, vamos investir lá na sala de imprensa do CT, entende? Vou dar um exemplo, como tem, por exemplo, lá na sede do clube, aquele espaço do Esporte da Sorte. Personalizado, bem bacana, né? Assim. Cara, e a gente mandar, chamar atenção. Então, o nosso grande objetivo agora, que a gente já fez, Vitória está construindo um projeto, e são 4 ambientes que a gente quer para a Série C. Dentro do projeto Energia do Acesso, Renato, que se eu puder depois falar um pouco sobre isso, eu acho importante. Mas dentro disso, que seria algumas mudanças no vestiário, tá? Para a Série C, nas 2 salas de imprensa, tanto dos aflitos quanto na sala de imprensa do centro de treinamento, e numa sala de jogos que tem no hotel, onde os jogadores passam e concentram lá e ficam dias concentrados lá. Então a gente pretende que Vitória entregue esses projetos para a gente e a gente venda isso para as marcas. E, consequentemente, João, a gente possa ir fazendo outras intervenções. Vitória entregou esse, vamos fazer outra. Vitória entregou esse, e a gente vendendo para as marcas e trazendo, tá? Então já está no nosso radar, já está na nossa pauta, e eu tenho certeza que pelos próximos 60 dias aí a gente consegue dar uma melhorada grande nessas estruturas também. Inclusive, até ficou uma coincidência que o Ozzy Gomes trouxe aqui. Náutico tem histórico de parceria com a indústria farmacêutica, Energia UC, Apotex, Axé, Cimed agora. Isso tudo teve intervenção de Eugênio, porque assim, querendo não, é uma relação de mais de 20 anos, né? Somos doentes pelo Náutico. Renato, eu de verdade posso te responder que a Geolab, que foi do ano passado, sim, e a Cimed tem interferência de Eugênio, tá? As outras eu não consigo te responder se foi ele. Pode até ser que sim e ser que não. Mas eu sei que as 2, sim, por intermédio de Eugênio e da Droga Fonte. Inclusive, não sei se vocês viram, mas quando a gente divulgou a Cimed, a gente fez questão de que o Eugênio estivesse presente, inclusive com backdrop, com tudo, porque realmente é uma pessoa que vem trazendo. Mas eu não sei se essas outras marcas anteriores, mas depois eu posso trazer para vocês essa resposta com mais tranquilidade também. Eu não sei se Renato vai lembrar. Eu não sei se Renato vai lembrar, mas tem 2 representantes da Droga Fonte que no ano passado a gente foi a alguns jogos seguidos para Timbuzone, e eles sempre ficavam bebendo lá com a gente. Eu não vou lembrar o nome deles, mas eu lembro Thiago da Fonte. Eu acho que é isso. Eles sempre ficavam lá por onde o Renato estava, e a gente passava várias horas ali conversando ali, falando de Náutico. Eu acho que foi Thiago da Fonte. Thiago é sobrinho de Eugênio e ele vive nos jogos do Náutico, a gente sempre se encontra também, deve ter sido ele. Lucas?
Vamos lá. Acho que o João foi muito feliz nesse questionamento. Seria um dos que eu faria, Eduardo. A gente já bateu bastante essa questão do envelopamento do CT, né? E como o Renato fala, um envelopamento mais robusto, de fato, né? Que a gente consiga ver algo maior, assim. A gente vê que os tapumes lá que o Esporte da Sorte colocou é muito válido, mas é algo que a gente sempre bateu, mas tu conseguiu esclarecer bem aí toda essa dificuldade, né? Eu tenho uma outra, e aí vai para um pouco uma outra esfera, né? Que é essa relação clube e torcida, né? Tu falou aí da importância do engajamento, de fato, né? Da torcida com as campanhas publicitárias que o Náutico faz. Eu acho que isso, para o patrocinador, é fundamental, né? E a gente tem um dos mascotes, assim, talvez mais carismáticos e originais do Brasil. Assim, o Náutico é conhecido no país como um Timbu, né? Como Timbu. Todo mundo chama o Náutico de Timbu. E, na nossa opinião, é uma figura que a gente enxerga que vocês tentam explorar, né, a marca ali, o Timbu de Chernobyl, mas a gente entende que é um mascote que poderia ser melhor explorado, talvez mudar um pouco a característica do mascote, trazer ele para um formato mais descolado mesmo, mais carismático, e de tentar essa interação maior com a torcida no próprio estádio, com as torcidas organizadas, enfim, criar essa relação, porque o torcedor do Náutico ele tem muito carinho pelo mascote, né, pelo Timbu. E às vezes eu sinto que é um sistema um pouco mais engessado que vocês utilizam a imagem do Timbu até para as campanhas que vocês já fizeram. Como é que vocês observam isso e se Não, vocês Lucas, têm eu um acho que assim, planejamento? de certo modo você está certo, assim, a gente vem analisando isso também, tá? É obviamente que se a gente for também, assim, tentar deixar ele muito agora, a gente tem outras prioridades, então assim, a gente foi muito por prioridade, mas a gente chegou nele, para você ter ideia, né? Então, na última reunião que tivemos, a gente tocou sobre esse assunto e pretende que a gente dê mais vida, né, aos mascotes. Você vê a repercussão que teve quando eles foram na Stanley, você viu a repercussão que ele teve quando a gente levou eles lá na Turquesa, e a gente sabe que esse envolvimento ele é mais importante. No entanto, na lista de prioridades que a gente vinha, a gente foi matando uma por uma, até chegar neste ponto. Mas a gente pretende sim, tá? A gente fez uma reunião sobre energia do acesso, e dentro dessa reunião é um dos pontos, inclusive, que a gente tocou com a comunicação, discutida com o Felipe, com o Matheus e com todo mundo da comunicação. Então, a gente vai trazer. Se você disser assim, Eduardo, tem um projeto mirabolante que a gente vai... Não existe esse projeto ainda, porque a gente começou a chegar lá agora, tá? Então, dentro desse projeto que a gente vem criando, desse movimento que a gente vem criando, ele também, esse é um dos pontos, tá? Então, vai ser trabalhado, Lucas. Eu não sei exatamente quando, não posso te precisar, mas vai ser trabalhado. Mas ele vai ser o mais descolado do mundo? Ainda talvez pelos braços e por todo o projeto que a gente tem da Série B até a Série B, talvez não, mas a gente pretende que ele melhore bastante a atuação, que ele tenha mais vida, que ele se comunique mais com a torcida, que ele apareça mais no Instagram, que ele fale mais com a torcida. Isso aí a gente pretende fazer e já está em nossa pauta também. Tá? Ô, Eduardo, eu vou levantar a bola para tu falar sobre essa campanha que vocês estão fazendo de conexão com a torcida, visando a Série C. Mas antes disso, acho que a gente tem que limpar um pouquinho a mesa aqui, tratar de coisa chata também. Por quê? Olha, cada um faça a sua comunicação como queira, né? Mas no co-irmão, os co-irmãos aí, nos clubes aí, eu vejo que a turma, mesmo a torcida tendo um posicionamento errado sobre certa situação, a turma deixa andar. Aqui não é dessa forma, não. Aqui, se tá errado, a gente diz que tá errado. Não é porque é torcedor que vai ficar batendo palma. E uma das coisas que a gente aqui, todo mundo no Timbucast, na verdade, fala muito, é que, independente de derrota, de insucesso, que a gente sente a raiva, a gente sente a dor, uma das coisas que eu tento mais combater é quando o torcedor vai lá numa publicação de um parceiro comercial e tenta destilar toda aquela raiva que ele está sentindo naquele momento. Isso é muito ruim, né, para o clube. O patrocinador vê aquilo e diz, pô, eu estou aqui para fazer uma parceria e ser algo positivo para ambas as marcas. E quando você vê aqueles xingamentos em post patrocinado ou em post de divulgação da marca, isso é muito ruim, né, Eduardo? Nesse ponto, assim, você está certo. A gente, assim, é uma das maiores dificuldades que eu tive quanto gestor no futebol agora, tá?
Óbvio, eu tive sempre minhas empresas, a gente vive em São Paulo, em Alphaville, e faz reuniões e tá com esses grandes players, né, de tudo. Então, assim, tive empresas assim, essa foi a maior dificuldade que eu senti, que é a emoção. Obviamente que a gente entende, eu sou torcedor e eu entendo demais a emoção do torcedor. É ruim demais, por exemplo, aquela derrota com o Retrô é doída demais para todo mundo. Dentro do clube é horrível, no outro dia a gente tá todo mundo arrasado, não tem segredo. Mas foi uma das maiores dificuldades, Atos, que a gente está encontrando como gestor, que é essa oscilação por conta da vitória e da derrota. Então, ao mesmo tempo que a gente faz uma ação numa vitória e ela se repercute bastante, na derrota ela é um terror, né? Então, até, Lucas, recentemente no Timbu Coroado eu conversei isso com o Petros. Eu falei, não, entendo demais. Só que eu acredito que a torcida, ela tem que entender que por trás daquela raiva, daquela emoção, existe um projeto ali dentro que pode ser atrapalhado, e realmente pode, né? Então, assim, por exemplo, né, a gente fez, eu acho que uma campanha com a Turquesa, a gente levou o Timbu, a gente teve muito trabalho, e se você entrasse na época dos comentários, tava todo mundo comentando assim, dá feijão para esses jogadores mesmo, porque eles não estão precisando de feijão, e não sei o quê. E quando você ia mais dentro, você, queira ou não queira, aquele patrocinador, aquele cara que está disponibilizando dinheiro, que está investindo no clube, que está acreditando no projeto, eles assim, rapaz, é melhor eu nem colocar publicação minha aqui, que o retorno é muito ruim, né? Então, sim, é difícil, eu entendo, porque na hora da raiva realmente é difícil, a gente vive de emoção, a torcida, mas, obviamente... Só uma coisa, sem querer te interromper, mas só puxando esse gancho. E muitas das vezes o time da postagem ou da campanha publicitária, ela não tem como vocês deixarem de postar, porque é algo que já está planejado, né? Assim, infelizmente não é complicado, né? Assim, Lucas, a gente consegue mudar muito, tá? A gente consegue, assim, teve muitas campanhas que a gente deixou de fazer, ou que a gente fez, assim, óbvio, porque tem hora que não dá, não tem hora que é futebol. Futebol mexe com uma emoção muito grande. Exato, exato. Então, assim, não é uma exclusividade do Náutico, né? Isso aí não é exclusividade do Náutico, mas, assim, por exemplo, a gente programou para uma semana várias ações, estão todas lá direcionadas com patrocinador. Se existe uma derrota muito forte, a gente vai ter que abortar. Não tem como, e isso atrapalha demais. Então a gente vai aprendendo como gestor, eu estou aprendendo demais como gestor, a gente entrar nessa emoção. Agora, nós que somos formadores de opiniões, vocês que são formadores de opiniões, tal, é importante também entender isso, que a crítica é válida, que nem Atos falou, muito válida, a gente também tem que levar a crítica para poder crescer, mas tem algumas que a gente tem que entender que pode prejudicar o clube. E eu acho que o Náutico é maior do que Eduardo, é maior do que todo mundo, a instituição é muito grande, tá? Então, mas assim, paciência, futebol é assim, a gente tem que se acostumar, a gente trabalha isso, mas eu espero que a gente tenha uma Série C agora, assim, eu espero muito que a gente tenha uma Série C boa, que a gente suba com tranquilidade, porque a gente vai conseguir explorar muito mais as marcas de formas positivas também. E essa campanha? Foi mal, Atos. Aí, na hora de levantar a bola. Mas só para falar aqui que, beleza, é futebol, tudo bem, só que a gente tem que ter discernimento também, né? Você pode chegar, ninguém tá ali barrando de xingar no Instagram do clube, no Twitter. Agora, escolha o post de baixo, por favor. Vá no outro. Se puder ajudar, João, nos ajuda. Porque se o clube está dando uma questão básica de inteligência, né? Pode ter certeza que a culpa não é do patrocinador. Assim, pelo contrário. Então, assim, escolhe o posto de baixo, vai no outro. Ô, João, e se você perceber, nós lançamos a CIMED, a gente tava 4 jogos sem ganhar. A gente tava num período crítico. E foi uma das grandes dúvidas. Muitas vezes a gente conversou, cara, a gente lança, não lança, não lança, não lança. E aí a gente chegou a uma conclusão. É o momento de quebrar esse paradigma. É o momento de quebrar esse ciclo de derrotas e tudo. E a CIMED vai chegar para mudar isso. Então, nesse ponto, você vê como é estratégia, né? Eu acredito que a gente lançou, muita gente não teria lançado a CIMED naquele momento. Eu acho que a gente acertou em ter lançado, em ter apostado, e nesse ponto, eu acho que foi um ponto de mudança para o clube,
tá? Até porque, Eduardo, os produtos da CIMED é para mudar o que está acontecendo, né? Rapaz, a gente tá para criar uma campanha aí que a torcida tá pedindo, não sei se a gente lança. Eita, porra. O Tadala Timba, hein? Ó, o É porque Tadala o cara mandou tem aqui. Ó. ciúme do Carmed, né? A gente tá acompanhando tudo lá. No Dia dos Pais vai ter Tadala de 20 para todo mundo liberado, por isso que o pessoal já mandou aqui. A gente tá solicitando lá a DIB. Ele quer saber de quem é que tá querendo tanto. Eu disse, calma que vai ter uma campanha forte aí também. Não, mas olha, já é certo. O Timba subiu graças ao Tadala, velho. Tá Sem tudo dúvida. certo. Sem dúvida. É a lógica funcionando aí. A gente tá acompanhando tudo lá, e aí de vez em quando a gente vai olhar os comentários e a gente fica rindo. Eu já ri tanto com esse comentário. Eu disse, meu amigo, a torcida do Náutico é a melhor. E quem sabe é o Tadala Timba mesmo, e a gente vai subir de divisão dessa forma. Já pega o gancho dessa campanha aí, né? De energia do acesso já. É já isso, é isso. Bora. Inclusive falando até sobre um assunto que eu gosto muito, camisa. Tá na época do lançamento dos novos padrões, padrão 1 e 2 de 2025, já tem algum tipo de previsão, Eduardo? Tá sim, tá na época sim. Agora em abril a gente vai lançar, junto com a energia do acesso, a gente vai ter algumas grandes ações, tá? E dentro delas, obviamente, a semana do aniversário do Náutico. E a pretensão, Renato, é que a gente consiga lançar, não sei se todos, porque depende muito da Diadora, mas pelo menos ou um, o dois, ou dois, porque a gente tá criando uma campanha legal, não posso dar spoiler, mas uma campanha legal para o 2. Mas a perspectiva nossa é que nesse mês de abril, junto com a semana do aniversário e com essas perspectivas, a gente consiga fazer o lançamento, sim, dos novos padrões, tá? Hoje não tem camisa 2025 ainda não, né? Agora que eu vim trocar isso. É porque lançou o terceiro, pô. Lançou o terceiro, aí deu a impressão. É porque no ano passado, agora estou lembrando, que tinha uma expectativa que o enxoval de 2025 ele viesse no final de dezembro, né? Era. Teve esse. Pô, isso passou que eu já estava achando que essa camisa já era 2025 já. Tinha até Não, existia essa perspectiva, sim, Atos. Aí, obviamente, a gente não depende só do Náutico, isso, né? Depende também da Diadora e todo esse processo. Não está tão à frente com a gente do marketing e do comercial isso. Existe uma equipe trabalhando isso diretamente com a Diadora pela complexidade do negócio, do contrato e tudo isso. E a gente vai sendo sempre monitorado dessa perspectiva. Não sou eu que trato diretamente com a Diadora, não somos nós. Mas quem está tratando nos passou a perspectiva de em abril a gente ter novidades quanto ao padrão também. É isso. Diga, Atos. Não, eu queria que Eduardo falasse sobre a campanha. Sim. Tá? Sim, eu não estou sabendo de nada. Eu não estou sabendo de nada dessa campanha, Eduardo. Então. O Timbucast vai receber em primeira mão, Atos. Na verdade, até hoje é uma campanha interna que a gente vem criando, tá? Mas assim, a gente está falando pela primeira vez aqui e depois a gente vai especificar mais dentro disso. Mas criamos, tá? Um movimento, não é uma campanha, não é um projeto, é um movimento. Por que a gente chama de movimento? Porque ele não para até chegarmos na Série B. Então, ele está completo? Não. Ele vai se retroalimentando durante o processo, de forma que a gente chegue na Série B com várias ações. Então, seja até o final do ano. Obviamente que temos as primeiras ações definidas, né? Então, o que é a energia do acesso? Né? Conceitualmente, é um movimento para levar o Náutico à Série B, unindo futebol, torcida e integração entre setores, tá? Então, a gente vem criando, vem debatendo, já fizemos várias reuniões sobre isso, e ela vai ser pautada em algumas ações. A primeira delas, inclusive, faz parte, que é a CIMED. A gente vai pegar a linha Lavitan da CIMED, onde traz energia e tudo isso, e a gente vai trabalhar algumas ações dentro do clube voltada para isso, foi a CIMED. Segundo, né, a gente agora vai lançar e vai divulgar, mas a gente vai fazer um dia de integração de colaboradores do Náutico. No dia 5 de abril, a gente vai lançar o dia de integração entre colaboradores do Náutico, porque a gente entende, pessoal, que o clube não dá para ser separado. Não dá para o futebol atuar sozinho, o marketing sozinho, o comercial sozinho,
Não dá, a gente tem que integrar. E todo mundo tem que estar nessa mesma sintonia. Colaborador, torcida, direção, presidência, tá? Então, a gente vai fechar no dia 5, a gente já fechou no dia 5 de abril, vai acontecer esse evento lá na Arena de Pernambuco, onde a gente vai usar o auditório da Arena, a gente vai fazer várias ações durante o dia com nossos colaboradores, explicando o que é energia do acesso, quais são os próximos passos, o que é que a gente pode contribuir com o clube, que todo mundo se engaje para tirar o Náutico da Série C. O grande objetivo é a gente sair desse inferno astral que é a Série C, cara. A diferença de receita é gritante da Série B. Então, a gente vai... Esse é o segundo passo. No dia 5 de abril vai acontecer esse evento. A gente fechou com vários patrocinadores, inclusive a CIMED vai estar com a gente, a Unicesumar vai estar com a gente. A gente vai ter camisa para todos os colaboradores, vamos fazer sorteio e brindes para os colaboradores no dia. E a gente vai trazer também algumas palestras. A gente espera, obviamente, que a gente consiga, a gente não sabe, mas talvez trazer online, de forma online, João Adib e Stanley, que são os dois grandes players que a gente consegue hoje para energizar, para mostrar o que eles acreditaram no Náutico, por que eles acreditaram no Náutico, a grandeza que é o investimento que eles estão fazendo no Náutico, e obviamente a gente trazer um mindset positivo, uma energia positiva, para que a gente não fique só reclamando, não fique só vendo problema, vamos ver a solução para a gente chegar na Série B, tá? Então esse é o segundo passo, vai acontecer no dia 5 de abril, o terceiro, e aí a gente, obviamente, falando colaborador, são todos os nossos funcionários, né? Então, desde limpeza, portaria, todo mundo, para todo mundo, tá? Deve estar em torno, a gente está vendo aí em torno de 120 a 150 pessoas nesse dia na Arena Pernambuco, um evento só do Náutico exclusivo. E tem que ter o funcionamento de empresa mesmo, né? Assim, inclusive com esses processos, né? Claro, Renato, claro. A gente não pode esquecer que o clube de futebol é uma empresa, né? Então a gente vem trazendo, e assim, eu acredito que é um dos grandes méritos do que Bruno Becker e Tatiana Roma fizeram agora também, foi de trazer pessoas de mercado. E não estou falando só de mim e de Bruno, estou falando de Felipe, estou falando de André Jales, do Jurídico, eu tô lá dentro e vejo que são pessoas que são do mercado, que não vivem só futebol, vivem futebol também, mas entendem de gestão, né? Entendem de processos, entendem de recursos, de investimento. Então, assim, Bruno, quando trouxe, que a gente, quando fez a reunião com o Bruno falou, eu quero que vocês venham realmente para trazer um processo de gestão de marketing, de gestão comercial, e assim está acontecendo dentro do clube, tá? Então, a gente vai trazer esse dia de integração no dia 5. No dia 7 ao dia 12, vamos ter a semana de aniversário do Náutico, né? E aí a gente vai trazer 6 grandes ações, que seria do dia 7 ao dia 12, tá? No dia 7 tem uma grande ação, no dia 8 uma grande ação, 9, tal, até culminar. A gente não sabe ainda se a gente joga o início na Série C, se é dia 12, 13 ou 14, mas se for no dia 12, que a gente traga também um grande evento no dia 12, a gente joga fora de casa, início da Série C, e que essa energia, esse movimento entre torcida, colaboradores, funcionários do clube, direção, presidência, ela se una em prol de um objetivo que é o Náutico chegar à Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Então, mexe com mindset, mexe com energia, mexe com patrocinador, mexe com todo mundo para que a gente crie um projeto legal e que a gente conclua isso. Por que é um movimento? Porque ele não para. Então, desde o engajamento de trazer torcedores, a gente tem durante esses dias, a gente vai lançar também uma campanha de música. É um pedido, inclusive, Lucas, de Petros, né? E a gente vai trazer na semana do aniversário uma campanha, né, de música. A gente vai apresentar essa campanha também para que a torcida traga novas músicas, que a gente cante novas músicas dentro do estádio. Eu acredito que o Náutico, toda vez que teve grandes resultados, a gente teve uma grande música, né? Dentro do estádio, dentro dos aflitos. Voltar, os aflitos têm que pulsar novamente. Não dá para fazer uma Série C com casa vazia, com aquilo. Cara, a gente espera que tudo isso se reflita dentro de campo, né? Então, quero agradecer, obviamente, a Fábio Lins e a Eduardo Granja, que eles integraram muito bem com isso. Porque às vezes o futebol diz, não meta o futebol tem que estar blindado, tudo, não. Eles
abraçaram a ideia, inclusive hoje eles estavam na reunião com a gente, por quê? Porque a gente acredita que tem que ser único, não adianta o futebol estar longe disso, o futebol tem que estar junto, tem que comprar a ideia, e teremos outras ações, tá? Dentro disso, assim, aí vem a questão também da infraestrutura, da mudança no vestiário e no hotel, então tudo isso vai culminar no acesso à Série B. Então, assim, isso eu estou dizendo em primeira mão, tá? Isso era uma coisa interna, e depois a gente vai especificar, a gente vai botar em redes sociais, a gente vai mostrar que projeto é esse, a gente vai fazer com que a torcida engaje através, a gente pretende, né? A gente não sabe ainda, mas vender camisas desse projeto, Energia do Acesso. Hoje a gente falou com a CIMED está totalmente dentro. A gente vai apresentar também, pessoal, um projeto agora que está se finalizando no final do mês com a Heineken, um novo projeto com a Heineken, através da Amistel, lá atrás, no setor vermelho. Ficou top, ficou um projeto lindo, a gente vai ter um palco, vai ter uma novidade boa, não posso dar muito spoiler, mas a gente quer aproveitar disso também para que a gente possa trazer junto da Energia do Acesso todo esse envolvimento e que a gente consiga o resultado maior, que é chegar à Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Eu queria pegar esse gancho, Renato, me permita. Por favor. E falar um pouco do Match Day, né? Acredito que talvez não seja algo que esteja totalmente ligado à tua rotina especificamente, Eduardo, mas ano passado, por exemplo, o Náutico fez grandes ações ali com a Sport da Sorte, com outros patrocinadores, que é o que realmente chama a torcida, sabe? Assim, ter aquele pré-jogo. A gente tá numa Série C, então o Náutico joga em cada 15 dias. Então, imagino que seja um facilitador para que vocês planejem um Match Day adequado, né? Que vocês, de fato, consigam até divulgar com uma certa antecedência, que às vezes eu vejo que o Náutico demora um pouco para divulgar, às vezes muito em cima do jogo. Acho que isso também faz diferença. Ter essa comunicação com o torcedor para convocar o torcedor e esse pré-jogo, bandas ali, movimentar o setor vermelho, o Gazanel ali, o Caldeirão, movimentar um pouco mais aquele setor também que está cada vez mais com adesão grande, né? E eu queria que falasse, tem algum planejamento relacionado ao Match Day, que eu acredito que nos últimos jogos, de fato, eu senti que faltou. Não, faltou realmente, a gente sabe, tá? Então a gente, assim, tem todo esse planejamento. Esse projeto é muito legal da Heineken, esse projeto novo, que é da Amistel. A gente fala Heineken como um grupo, né? Mas é um projeto da Amistel que já existe lá, vocês já viram antes, mas esse projeto é top, assim. Vai ter um projeto muito legal ali, está sendo concluído até o final do mês agora, então vai ter o Match Day, e a gente pretende fazer algumas ações quando o Náutico jogar fora de casa também, fazer alguns eventos. A gente, dentro desse projeto Energia do Acesso, a gente vai mexer com tudo, Lucas. Está tudo sendo planejado para que isso aconteça, tá? Óbvio, é perfeito, é o melhor do mundo, é o sonho. Não tem como a gente fazer isso hoje, né? Hoje a gente tem que dar o primeiro passo para que quando a gente esteja numa Série B a gente melhore, para quando a gente esteja numa Série A a gente melhore. São pequenos passos importantes para que a gente possa construir uma história, obviamente, melhor e para que a gente possa ter mais recursos para fazer projetos maiores. Mas sim, está sendo pensado e teremos tanto ações para Match Day com pré-jogo, quanto com jogos fora de casa, a gente espera fazer também, e iniciando pelo dia 12 de abril, se a gente jogar no dia 12. Obviamente, vai depender muito também. Tem uma oportunidade, inclusive, até com ações, né, com os patrocinadores, que é a Copa do Brasil, né? A gente não sabe exatamente qual que vai ser o adversário do Náutico, mas há uma grande probabilidade de ser um dos adversários acho que de Série B daquele grupo é apenas o Atlético Paranaense, se eu não estiver enganado. Não precisa vender muito bem esse jogo, é uma baita oportunidade. Veja, você pode ter um Palmeiras, que vem numa fase extraordinária no futebol brasileiro, você pode ter um Corinthians, que é um clube já que tem uma tradição de apanhar para o Náutico, então pode remeter coisa boa. Você tem o Santos, nossa, Neymar nos aflitos. Isso é uma coisa que não vai caber, o estádio vai ficar completamente lotado. Então, assim, é uma oportunidade, inclusive, de trazer até mesmo patrocinador pontual para esse jogo, né? Vocês estão de olho nisso também? Estamos, Renato, com certeza. Tá? Assim, a gente toda vez comenta, obviamente, que a gente tem que esperar duas situações. Quem é o time que a gente vai enfrentar e se é primeiro ou segundo jogo, né? Mas entendendo que por que eu digo isso? Porque se o segundo a gente fizer um bom resultado lá, e que é bom mesmo. No primeiro jogo a gente fizer um bom resultado fora de casa, mas assim, se a gente pegar um Flamengo, um Palmeiras e tudo isso, um Santos, na primeira rodada a gente também tem um engajamento muito grande no primeiro jogo jogando em casa.
Então, estamos pensando sim. A gente sabe que da importância desse jogo, da importância da Copa do Brasil hoje para o Náutico. Então, a gente vai fazer ações, vai esperar, obviamente, fazer as ações de acordo com o sorteio e como será o jogo. Mas a gente está de olho sim, Renato. A gente sabe que o Náutico é assim. E outra coisa, a gente não pode só pensar na festa. A gente tem que pensar também que a gente tem condições de passar, né? Então, que seja o melhor para o clube dentro da perspectiva de receita, dentro do jogo, dos aflitos e tudo, mas também que, se Deus quiser, a gente avance. Quem sabe a gente avança aí mais uma fase, a gente vai... Cara, o mindset tem que ser grande, a gente não pode pensar pequeno, mas estamos sim de olho nesse jogo aí. Tenho certeza que a gente vai fazer uma grande festa. Ô, Eduardo, mas se fosse para escolher, era o Santos de Neymar? Rapaz, eu acredito que hoje o Santos de Neymar. Eu acho que Neymar hoje realmente chama muita atenção. Eu acho que se fosse para escolher o Santos. Me diz uma coisa, assim, não estou querendo entrar em polêmica, não. A turma aí que estiver assistindo a gente pode ficar tranquilo que é só uma questão de previsibilidade, até porque, como o Eduardo disse, o Náutico, querendo ou não, tem que se comportar como uma empresa, porque é uma empresa. Então vamos lá. De novo, não estou entrando em polêmica, gente. Pelo amor de Deus, respirem quando ouvir o que eu vou falar agora. Vamos lá. Digamos que o Náutico pega um Flamengo. O clube precisa estudar, tomar uma decisão. Se o jogo vai ser nos aflitos, se o jogo vai ser na Arena Pernambuco, sei lá, se o estádio de Brasília faz uma proposta para o Náutico. O que eu quero saber é o seguinte, sem entrar no mérito. Quem coloca na mesa, quem toma essa decisão é o presidente. Quem coloca na mesa as opções para o presidente é teu papel também de chegar assim, ó, presidente, se a gente for para a Arena, a gente vai conseguir isso e aquilo. Se a gente for fulano de tal, quer fazer uma proposta para o Náutico, para levar o jogo para Brasília e dar 6 milhões para o Náutico. Quem trabalha junto com isso é tu também? Nesse caso, a gente opina, Atos. Na verdade, a gente não tem o poder de influenciar. Realmente, quem traz isso é o futebol, que através de Fábio Lins, Eduardo Granja, Edgar Montemor, com o presidente. Ponto. A gente não tem poder de decisão, tá? O que eu digo para você é que Bruno, ele é muito aberto. Ele desde que nós chegamos ao clube, ele deu autonomia para que a gente pudesse não só decidir, mas opinar. Então, com certeza, ele vai consultar, tá? Dizer assim, Eduardo, o que é que você acha? Bruno, o que é que você acha? Então, assim, ele escuta muito, ele pergunta, mas é uma decisão do futebol com o presidente, tá? E a vice-presidente Tati, que também participa, mas é dessa forma que é decidido. Se você me perguntar, Eduardo, existe essa possibilidade dos aflitos e Arena Pernambuco? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim, de ser pensado nessa possibilidade. Agora, tenho certeza que a gente assim, não aceitaria jogar em Brasília e tudo, porque eu acho que o Náutico é muito grande e a gente tem uma torcida incrível, eu acredito. Mas se você perguntar assim, hoje é futebol e presidência que resolve esse tipo de situação, tá? Acho que acaba virando uma situação delicada, porque o clube está precisando de receita por conta da Série C. E você tem uma oportunidade de uma arena cheia, obviamente, com holofotes voltados para quem possa vir para esse jogo, isso acaba também chamando a atenção. É uma queda de braço interessante. Não, Depende sem muito do dúvida. contexto, né? Depende muito do contexto. Se o primeiro jogo é aqui ou é lá. Depende muito também. Óbvio, gente, que assim, a receita é muito importante, né? O clube hoje precisa muito. Às vezes a torcida não entende algumas coisas, mas o clube precisa muito de receita. Então, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões é muito dinheiro hoje para o clube, para que a gente possa ter resultados melhores dentro de campo, tá? Então, óbvio, é pensado? Claro que sim. Agora, decidido aí vai depender de todo um contexto, inclusive tático, técnico, tudo isso também, tá? Nosso querido Felipe Teixeira. O Felipe deixou o Náutico, né? Foi pro Botafogo da Paraíba, botou aqui, esse é fera demais, craque dentro e fora de campo. Grande Felipe, um abraço, cara. Ele deixou a gente, mas eu disse a ele, quando eu falei com ele, eu falei, Felipe, pessoas boas quando sai para questões, não que o Botafogo seja maior que o Náutico, mas por propostas financeiras ou profissionais melhores, a gente fica feliz. Mas um grande profissional me ajudou bastante na adaptação dentro do clube,
Filipão, grande abraço e sucesso aí nessa nova empreitada no Botafogo da Paraíba. O Luiz de Lavô. Eduardo, você pode explicar como é o processo de captação? Vocês abordam marcas ou as marcas procuram clube? Como funciona na prática? Grande abraço em especial para os alvirrubros da Vila Buaque, em São Paulo. Em São Paulo. Luiz, obrigado pela pergunta. Cara, existem as duas formas, tá? Hoje já aconteceu da gente receber, tá? E aí, quando a gente recebe, a importância de atender bem, isso é uma coisa que eu não abro mão. Então, receber no clube, entender a proposta, saber o que quer, mas existe também hoje uma prospecção ativa no clube, tá? Então, a gente também prospecta. E em relação a processos, existem as duas formas, mas quando a gente prospecta, a gente também já envia com um plano comercial, o Media Kit do clube, e tem dentro do Media Kit tem a história do Náutico, e uma série de situações para a gente poder contribuir, mas das duas formas a gente atende hoje, mas assim, eu acredito que de forma mais ativa hoje na prospecção de patrocinadores. Só uma pergunta rápida, Renato, pegando esse gancho aí que o Eduardo falou. Eu imagino que vocês tenham metas, né, Eduardo? Vocês pretendem ter patrocinadores pontuais para a Série C? A camisa do Náutico ainda tem espaço, acredito, né? Vocês atingiram essa meta, vão dar uma segurada agora, tentar manter esses patrocinadores que agora estão? Qual que é o planejamento com relação a isso? Não, Lucas, nesse caso, agora a gente continua em prospecção, a gente tem a omoplata aqui, em aberto, que é um valor considerável hoje. Quero dizer para vocês que veja a importância, depois da CIMED, da Stanley, de todas as outras marcas que estão, Unicesumar, Turquesa, Dragão, Líder e tal, mas a camisa do Náutico está valendo mais, para você ter ideia. Quando a CIMED deu a credencial, a gente aumentou os valores e a camisa já vale mais e as empresas já querem pagar mais. Eu fui abordado... a CIMED foi impressionante nisso. Eu fui abordado essa semana por uma marca, no dia do jogo do Náutico, e a pessoa falou assim, e a gente tinha mandado uma proposta, que eles não tinham aprovado, e ele falou assim, Eduardo, estou te procurando porque depois da CIMED, minha diretoria disse que é importante botar a marca na camisa do Náutico. Então, você vê como isso envolve, tá? Então, existe sim essa prospecção, a gente vem negociando com algumas outras marcas, sim, principalmente omoplata, e porque o resto também, a gente tem um espaço aqui atrás também, né, que está em aberto, ou seja, tem 2 espaços ali, mas que a gente consegue rentabilizar bem, vender bem esses espaços. A gente não está aceitando mais propostas de verdade pequenas, porque hoje a camisa do Náutico está pesada, em termos de valores, tá? Então, mas a gente vem sim, e eu acredito que, assim, nosso grande objetivo é pelo menos mais 2 marcas até a Série C, com valores consideráveis, tá? Para o clube. Então a gente que ia fazer uma proposta para voltar o Timbucast, já estou vendo que tá difícil para a gente. Saiu da nossa faixa. Mas uma parceria aí, Náutico Mil Grau e Timbucast. Aí, Atos, você vai ter que negociar com o Sport da Sorte, porque o Master é ele, você só entraria no Master, né? Você, pelo tamanho do Timbucast... Ô, Eduardo, me diz uma coisa. Já que a gente está falando aí de patrocinadores, de marca do Náutico, de conseguir levantar dinheiro até para investir no time, então deixa eu abordar algo que de fato faria diferença, por exemplo, no caso, para investir no futebol. Name rights é um assunto que ele está na mesa do Náutico de alguma forma. Vocês pensam nisso? Se pensa, se já trabalha isso, existe essa possibilidade? Como é que vocês enxergam a questão de name rights? Veja, boa pergunta, tá? Sim, temos, a gente já conversou com algumas marcas sobre, tá? A gente vê com bons olhos fazer lá nos aflitos, vemos com bons olhos, mas a gente não aceita a proposta baixa, né? Então, assim, baixa que eu digo, então, assim, a gente trabalha com valores que dê retorno para a marca, mas também que seja justo com a marca e a grandiosidade do clube também. Então, a gente vê com os bons olhos, sim. Avançamos em algumas negociações que, por algum motivo, não deu certo, mas tem outras marcas que nos procuram e a gente vem conversando sobre isso. Vemos com bons olhos, mas, obviamente, tem que ser justa com o valor da marca e o tamanho do clube, tá? Então, assim, eu acredito que possa acontecer,
Não sei quando e tal, mas possa acontecer sim. E outra que a gente vem trabalhando, que é importante a gente falar também, a gente vem trabalhando muito, cara. Parece que colocam que a gente não está trabalhando, mas é a quadra, né? A quadra poliesportiva do clube. A quadra tem um problema seríssimo, seríssimo. A gente, assim, estão colocando que o clube não está correndo atrás. A gente faz reunião todos os dias com construtoras, com pessoas, porque ali é um valor, veja, a responsabilidade com a criança é muito grande, tá? Então, o certo foi interdita, não tem como, estava caindo, né? E hoje, quem está assistindo o Timbucast pode ter certeza que a gente vem trabalhando muito para a gente conseguir, e seria também a ideia fazer um name right, tá? Então, uma empresa que consiga investir na quadra poliesportiva do clube para ter o name right dela, pode procurar a gente, porque o clube necessita disso. E a gente vem trabalhando, vem negociando, vem encontrando. A gente fechou com uma, aí depois não deu certo. Mas, assim, não está esquecido. O esporte olímpico do Náutico não está esquecido. Quero deixar isso bem claro, porque a gente participa dentro. A gente está tentando uma parceria, mas os valores são altos para o clube, né? Hoje, numa base de R$500 mil, para deixar a quadra razoável, assim, para fazer uma manutenção boa, né? Se a gente fosse fazer um projeto grande, era mais de R$1 milhão. Então, assim, empresas alvirrubros que venham, contribuam, venham aqui, tragam as marcas, que a gente faz um negócio legal, a gente dá contrapartidas legal, que pode envolver, inclusive, o profissional. Mas, obviamente, não é fácil. O clube sem recurso, como é que se investe R$500 mil ou R$1 milhão na quadra? Então, a gente precisa trazer marcas para isso também, tá, Atos? E nesse cenário, né, Eduardo, e assim, se a gente conseguir patrocinadores para os esportes amadores, a gente consegue tornar os esportes amadores autossustentável, né? Que é o que o Náutico precisa no cenário o Náutico complicado que não estão funcionando as escolinhas, as equipes estão treinando em outros lugares. Cara, a gente realmente está lutando. A gente já falou com mais de 15 empresas, a gente está lutando para que a gente possa fazer isso. É importante. Movimento no clube, escolinhas, equipes do Náutico jogando. Então, tudo isso aí a gente precisa resolver. É importante a audiência de vocês para que também nos ajude. Eu acho importante a torcida do Náutico entender que ele pode ajudar o clube, né? Fala comigo, vai lá, traz uma empresa, vamos. Eu acho que a gente tem solução se a gente se abraçar, se todo mundo se ajudar. Mas tirar o dinheiro do caixa e fazer uma reforma no clube, aí depois aí reclama porque a gente não tem contratação, e é uma bola de neve que isso não consegue. Então, vamos trabalhar junto para ver se a gente consegue resolver essa situação também. Estamos trabalhando muito. Presidente, vice-presidente, diretoria, todo mundo está trabalhando para que a gente consiga resolver essa situação da quadra, tá? É aquela situação, né? No começo da live eu tinha perguntado sobre a dificuldade de patrocínio em relação ao ano inteiro, já que o Náutico não tem um calendário muito bem definido, né? Que está garantido até agosto. Mas faltou fazer um complemento em relação a essa pergunta. As marcas atuais que estão patrocinando o clube, existem dispositivos em contrato, trata desse tipo de situação? É dessa forma que vocês encontram uma alternativa para poder fechar como patrocinador? Como que é? A maioria, Renato, através de contrato anual, tá? Então, obviamente, a gente projeta para ter uma receita recorrente e fixa até o final do ano, até dezembro. Então, a gente coloca em contrato que está até dezembro. Existem alguns casos específicos, né, que a gente tem, sim, vamos dizer assim, uma prioridade de uma rescisão antecipada em caso, mas, assim, é um dos, obviamente, por uma questão de confidencialidade, eita, quase que não sai, mas de NDA assinado, de confidencialidade, eita, pronto, isso aí. É confidencial. Mas assim, Renato, um só que existe uma cláusula, tá? Em caso da gente não permanecer na Série C, mas o resto, todos eles vão até dezembro. A gente sempre preza por isso, para a gente não ter nenhum tipo de surpresa no final do ano, tá? O Pedro mandou aqui, ó. Tem plano de vender espaço na camisa para mais 2 marcas? Nome na camisa ainda assim pode ser uma possibilidade? Não entendi. É o nome dos jogadores. Se tem possibilidade de colocar nome de jogador. Então, não passa por a gente, tá? É uma decisão pra gente, assim, a gente nunca tratou desse assunto. Aí vai muito pelo futebol, vai muito lá, mas a gente nunca tratou desse assunto. Como essa parte daqui que tem nome, ela é comercializada, então eu acredito que
que não tem espaço para jogador. Mas possa ser que mude, tá? Mas não passa por a gente. Padrão uniforme, enxoval é uma coisa que não passa muito por a gente, tá? Geralmente só quando tem alguma campanha publicitária envolvendo o uniforme, né, Eduardo? Exatamente. Por exemplo, né, a gente fechou agora um contrato com a Play for a Cause, né? É uma empresa que ele trabalha através do futebol com projetos, com leilão de camisa e tudo. Ele já está no Vasco, no Corinthians e tudo. Então a gente pode fazer algumas ações específicas com eles em momentos do Náutico, por exemplo, aniversário do Náutico. A gente pode criar uma campanha com eles e a gente fazer um leilão com essa camisa que foi usada, por exemplo, por Paulo Sérgio, tá? Então a gente vem criando essas opções, mas com essa empresa. E a gente faz uma questão muito específica que é ligada ao marketing. Aí a gente pode tratar. Mas em relação a futebol, nome, tudo, a gente não se envolve. O Eduardo, a gente vem percebendo, inclusive o próprio Timbucast é um exemplo, o Náutico Mil Grau também, de como que as marcas, quando elas fecham com o clube, elas procuram essa proximidade com canais que vão trazer uma proximidade maior com relação ao torcedor. Esportes da Sorte é um exemplo muito claro disso, está com a gente, está com o Náutico Mil Grau. É uma questão que vocês também vêm observando, interesse dessas marcas em saber como é que funciona a torcida, em mecanismos para que eles possam se aproximar mais, indo além das ações que você estava citando. Sim, Renato. A força que se tem hoje, né, um canal como o de vocês, o podcast, tudo isso é muito grande, né? Hoje a gente sabe da força que tem. Então, assim, as marcas, elas estão muito atentas a isso também, tá? Tanto para a parte positiva, como você falou, de investir, de estar junto com como o Timbucast, Náutico Mil Grau e outras. Também, ao mesmo tempo, na negativa, quando se tem crítica, como a gente falou aqui. Então, assim, elas analisam. Eu fiquei impressionado, Renato, abrindo um ponto aqui de bastidor, mas eu fiquei impressionado quando a gente mandou a proposta para a CIMED, que eles mandaram um estudo do Náutico. Eu nunca tinha recebido, foi a primeira vez. A gente recebeu um estudo do Náutico, falando ponto a ponto, os pontos positivos, os pontos negativos. Eles fizeram um estudo completo do clube, onde inclusive citava também as questões de mídias sociais, de parceiros, da torcida, de podcasts. Então, assim, foi feita uma análise ao contrário também. Foi a primeira vez que eu dei com essa situação e achei bem interessante. Achei que legal. É bom para a gente ter sido estudado e também ter sido concretizado, né? Então, sim, viu, Renato? Cada vez as marcas estão estudando mais o clube e, obviamente, os parceiros, a torcida e os podcasts, canais, todo mundo aí. Rede social. É uma forma dela atingir ainda mais o público-alvo dela, né? Querendo ou não, muita gente consome os conteúdos, seja do Náutico Mil Grau, seja do Timbucast e outras páginas. Sem um dúvida. mecanismo interessante. Não é interessante, né? Tipo, antigamente, eu acho que tinha muito isso, com o passar do tempo, vem mudado, era o patrocinador chegar, colocava o nome na camisa e beleza. Não tinha ação no estádio, não tinha contato nenhum com o torcedor e acaba que é apenas um nome ali na camisa, não tem a proximidade. Então, vem mudando muito. Mudou demais. Mais a gente hoje mandamos a gente fez uma campanha, não sei se vocês viram, mas através através de e-mail e SMS para Stanley, que eu acho importante. A torcida do Náutico estar engajada nos processos de patrocinadores, tá? A gente, se Deus quiser, a gente vai mandar também depois através de outras plataformas, mas a gente mandou uma campanha da Stanley com um percentual de desconto para quem quer fazer transplante na Stanley e tudo. Chegou nos e-mails e hoje a gente mandou para eles todos os números, né, de quantos e-mails foram abertos, quantos cliques foram realizados. Então, assim, você vê que é uma questão profissional, tá? Não existe mais o dar o dinheiro e deixar a camisa lá, não. Acabou. Eles querem, e assim, particularmente, Stanley ligou para mim, tá? Particularmente, ele ligou para mim e falou assim, Eduardo, com o Náutico eu quero ROI. Eu quero retorno sobre o meu investimento, eu quero que o torcedor do Náutico vá lá na Stanley, consuma os produtos, que faça transplante. Então, assim, você vê que as marcas, elas estão cada vez mais profissionais. Ela não investe no clube só para botar lá e deixar, não. Então, a gente tem que entregar números, temos que fazer reuniões de resultados, tudo isso também. Inclusive, a gente vai atrás, né? Por exemplo,
Na gestora comercial daqui da Stanley Recife, a gente ligou para ela, pediu os números, quantos transplantes foram realizados, se foi, se não foi, o que é, para que a gente possa dar um retorno maior. E assim, eu peço que a torcida alvirrubra se engaje mais. Se a gente tem marcas que estão ajudando o clube, por que não fazer com essas marcas, tá? O Stanley tem uma galera que precisa. Tem. Você vai nos aflitos. Se você observar direitinho, você vai ver muitos potenciais clientes. Tem sim. Pode ter certeza que tem. Inclusive, o meu estou começando a querer daqui a pouco pensar nisso também. O Globo IPTV aqui. O clube se preocupa em como formar novos torcedores. Moro em Minas e por aqui vejo muitas ações em escolas e eventos para crianças com os mascotes dos times, encantando as crianças pequenas nas escolas. Vocês vêm estudando isso, Eduardo? Na Náutico fazia verdade... muito, só pegando um gancho, Eduardo, antes de tu responder, o Náutico fazia muito a ação de levar o Timbu de Chernobyl para as favelas do Recife mesmo, para as comunidades. Acho que isso era uma ação legal, democratizar cada vez mais o público, né? Tentar adquirir torcedores nas camadas menores. Acho que o Náutico deveria trabalhar muito nisso também. Acho legal, a gente não chegou lá, tá? Para falar para você, assim, de verdade, a gente não falou sobre isso, a gente não sempre estava pensando dentro do clube, mas eu acho uma grande ideia. Eu vou pedir para que a turma do marketing que está assistindo aqui também anote, tá? Para que a gente possa trabalhar essas ações. Acho inteligente, interessante a gente fazer isso. Então, vou levar sim, como quem sabe aí a gente, até o final do ano, a gente consiga visitar umas escolas, trazer as escolas para os aflitos, né, que possa envolver. A gente já falou muito como o Palmeiras vem fazendo, né, o aniversário do filho dentro do vestiário e no campo. Acho surreal, né, trazendo ídolos para o aniversário do... E quando mexe com o filho, a gente sabe que o envolvimento é muito maior. Então, esse tipo de ação aí, essa interna a gente já vem pensando, que é de a gente trazer algumas ações dentro do estádio. Inclusive, eu estou com um contrato na mão, mas a gente tem uma empresa parceira que eu falei com ela hoje, que a gente está negociando o carrinho, Maca. E a ideia é que a gente faça algumas ações onde o torcedor consiga também entrar, participar, fazer um tour. E essas coisas estão sendo discutidas, não é tão emergencial, mas estão sendo discutidas. Fora, eu vou pedir para que a turma do marketing está me escutando aqui, que a gente já anote e a gente veja se existe essa possibilidade também, tá? Tudo no seu tempo, né? Eu digo tudo, mas quando a gente tem cronograma, fica mais fácil de realizar. Gente, temos 1h30 aqui. A gente está, obviamente, na reta final. Vocês têm perguntas ainda para fazer, gente? Eu tenho uma última, Renato, pelo menos da minha parte aqui. Eduardo Náutico acho que anunciou essa semana, saiu no blog de Cássio Zirpoli, o orçamento para esse ano, né? Acho que foi o orçamento recorde do Náutico, pelo menos considerando os últimos anos de Série C aí, acho que são 24,7 milhões, se não me falha a memória. E eu queria mais uma pergunta de curioso mesmo, quanto que a participação do marketing, do comercial, teve de impacto nesse aumento considerável aí, eu diria, das receitas. A gente sabe que tem a Copa do Brasil, mas enfim, eu queria entender isso aí. Assim, hoje, se você falar assim, para o orçamento do clube não é um impacto gigante, tá? A minha pergunta é mais se vocês superaram o orçamento já ou pretendem superar, enfim. A gente vem hoje, o nosso grande objetivo é atingir a maior número de receita com a camisa do Náutico da história, né? Esse sim, a gente vem no caminho. Em relação ao orçamento de 24 milhões e tudo, contribui, mas não é o principal, né? Porque, obviamente, vem de receita de ingressos, jogos, televisionamento e campanha de sócios, tudo isso aí, tá? Então, só que assim, é muito pouco. Eu sei que é recorde na Série C, mas é muito pouco para o tamanho do Náutico, sabe? Muito pouco. Então assim, contribui, tá, Lucas? A gente contribui demais. Mas não é a principal fonte de receita do clube. Ela só ajuda, tá? Mas assim, eu vejo como uma contribuição muito mais do marketing comercial. O dinheiro é importante, mas eu não acredito que é só o dinheiro. As outras situações tá trazendo muito mais impacto do que o próprio valor da camisa, mas é importante demais para o clube também, tá? Ô, Eduardo, mudando um pouquinho, vai ser minha última agora também.
ano passado na Série C a gente teve uma situação assim que enfeia muito o jogo. Acho que todo mundo já se acostumou, que são as placas de publicidade, né? Quando você vê um jogo sem placa de publicidade, você já sabe que aquilo ali não vai ser o melhor futebol do mundo sendo jogado. Até porque, até quando é Copa do Nordeste e vem o LED, assim, é completamente diferente já. Já tem previsão se a Série C conseguiu vender essas cotas, e se não conseguiu, o clube consegue comercializar aquilo ou é restrito da competição? Cara, boa pergunta, João. Obrigado aí mais uma vez. Bicho, isso é uma confusão tão grande que vem atrapalhando a gente, assim, gigantemente, tá? É um problema grande pra gente lá hoje, porque tudo que tá dentro do campo, o Náutico não tem nenhuma responsabilidade, não pode vender. Então, isso no Campeonato Pernambucano, na Copa do Nordeste, na Série C, tá? Então, inclusive, se a gente botar alguma marca, tem que pedir autorização para a federação, para a confederação. Beleza, até aí a gente já sabe e é regra. O grande problema vem das placas de arquibancada e de banco de reserva e tudo isso. Vocês vêm acompanhando que a gente vem passando por essa dificuldade, tá? Tem que cobrir um jogo, descobrir em outro, né? Isso. E outra, né? A gente vende essa publicidade, a gente oferece aos patrocinadores. De verdade, eu acho um absurdo um clube que tem patrocinador não poder divulgar nas arquibancadas dele isso, mas entre a gente arriscar, tá? E brigar juridicamente e depois ser prejudicado no futebol, a gente prefere, obviamente, seguir o padrão para que não seja prejudicado no futebol, tá? Mas atrapalha, né? Nosso jurídico vem trabalhando com isso para ver se a gente consegue, no mínimo, minimizar esse problema. Mas é um problema, tá, Lucas? Problemaço. Assim, eu sou extremamente contra isso. Mas a gente respeita para poder não ser penalizado no futebol. Por mim, seria tudo nosso e aí seria muito mais fácil da gente atrair mais patrocinadores e tudo isso. Mas a gente segue o padrão que o jurídico manda. Então, quem resolve isso aí é o departamento jurídico. Não é Bruno, não sou eu, não é Bruno Becker, não é ninguém. É o departamento jurídico. Ele diz sim ou não, ele faz a análise e manda cobrir, no caso, mas atrapalha a gente. Quando tem marca e tal, porra, eu acho ruim, mas até dá para... Agora, pô, se os caras não conseguem vender, aí nem eles vendem e eles ainda impedem o clube de fazer, é um absurdo. É numa competição que eles já não pagam, eles já não pagam assim, direito de imagem, não é um valor muito grande, eles não fazem nada. Aí o clube tem a possibilidade de vender e eles ainda barram, assim, é absurdo. Para mim, assim, eu acho um absurdo. Não dá para entender. Não dá para entender, até porque o clube necessita de receita e eles sabem, né? Mas, assim, paciência, o que o jurídico disser, a gente vai seguir, tá? Sempre que vocês virem que tá tampado, é porque o jurídico mandou orientação e a gente tem que respeitar. Só uma última pergunta aqui, para a gente não deixar passar. O Bruno Melquiades perguntou se o clube pensa em potencializar algumas ações, como, por exemplo, o Tuguiado, que seria mais um tipo de receita para o Náutico. Foi o que eu falei há pouco tempo agora, né? E, assim, eu acho que é o que eu tinha respondido. A gente, sim, pensa e trazer outras ações, tá? O Tuguiado, o aniversário de criança, usar o vestiário, levar o torcedor para o centro de treinamento. Tem várias ações que a gente vem construindo e que a gente realmente acredita que vai fazer um envolvimento maior dentro desse projeto, tá? Semana de aniversário do Náutico, vamos lançar várias ações, fica atento para que a gente possa também contribuir com essa situação aí, dessa pergunta do nosso amigo.